Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de ReMonster. No vídeo de hoje estaremos resumindo o episódio 5. Se você gosta de resumo aqui no canal, não se esquece de se inscrever e deixar o like aí. Então, sem mais enrolas, bora pro vídeo. O episódio começa com o Goburo e o Gobukichi saindo para caçarem juntos, até que eles avistam um grupo de homens armados. Os dois seguiram eles até uma beira de estrada. Usando seus fios, o Goburo fez uma espécie de escuta, e com eles ele descobriu que os humanos estavam fazendo uma emboscada para capturar a filha do chefe elfo, que estava voltando de um festival. Aparentemente, algum infiltrado dos elfos vazou essa informação. Os humanos esperaram até o sol se pôr e atacaram a carruagem. Eles mataram todos os guardas e pegaram a elfa. Mas o Goburo aparece e derrota todos, fazendo eles de prisioneiros. Já em casa, o Goburo interroga eles e depois come todos, adquirindo as habilidades de pressentir a armadilha, pressentir inimigo, assassinato aprimorado, maestria com arma oculta, destruição humana, golpe vorpal, golpe de área, ataque pelas costas, tiro de agulha, arremesso, resistência à dor severa, resistência à sedução e resistência a assassinato. Caralho, quanta coisa. Um tempo depois, a princesa elfo acorda e se assusta com a cara feia do Goburo, revelando suas asas escondidas. Depois de se acalmar, o Goburo explica pra ela o que aconteceu. Ela fica brava e pergunta por que ele ficou olhando seus guardas serem mortos e não fez nada. Ele afasta ela e diz que a briga entre eles e os humanos não é da conta dele, e revela que há um traidor entre os elfos. A princesa começa a chorar e o Goburo fala para ela descansar que amanhã ele vai levá-la para casa. À noite, o Gobuji pergunta se não pode dar uma brincada com a elfa, e obviamente o Goburo nega. No outro dia, ele sai cedo para levar a princesa para casa. No caminho, ele pergunta sobre aquelas asas que ela mostrou ontem. Ela explica que somente High Elfos possuem essas asas, e que normalmente eles deixam elas escondidas, mas como ela ainda é inexperiente, às vezes ela acaba revelando. O Goburo explica que os High Elfos são basicamente uma evolução dos Elfos, assim como os Robogoblins são uma evolução dos Goblins. Depois de 3 horas de caminhada, eles chegaram até a Vila dos Elfos, mas obviamente eles não foram bem recebidos. Com a sua percepção, o Goburo descobriu que haviam 25 elfos apostos com arcos e flechas apontado para eles. A princesa pede para que eles abaixem as armas, dizendo que eles são seus salvadores. Depois disso, eles são levados até o chefe da vila, que agradece eles por terem salvo a sua filha. Sabendo como o Goburo é, ele obviamente pede uma recompensa, e o chefe pede para uma das criadas trazer. Ela traz um arco mágico da classe antiga, que é um tesouro da sua família. O Goburo revela que aquilo era só um teste e diz que tem ótimas informações para o chefe. O chefe pergunta o que é, e o Goburo diz que sabe a movimentação das tropas humanas. Com isso, os dois fecham um acordo de paz. O chefe também entrega uma grande quantidade de equipamentos de Mircil, e ele entrega ao chefe facas e pedras espirituais, entre outros itens mágicos como paz. Antes de irem embora, o chefe elfo pergunta se o Goburo não sabe de um grupo de guerreiros elfos que desapareceram alguns dias atrás. O Goburo se faz de desentendido, já que foi ele que matou e capturou esse grupo de elfos. O chefe faz mais um agrado e entrega a eles remédios e bebidas. O Goburo, que gosta pouco de cachaça, fala que se o chefe precisar de qualquer coisa é só entrar em contato. À noite, ele prova a bebida e acha uma delícia. No outro dia, ele vai acordar a Gobumi e acaba descobrindo que ela evoluiu, sendo agora uma variante de Dhampir, que é um híbrido de vampiro com humano. Não foi só ela que evoluiu, mas outros 8 goblins também evoluíram. O Goburo entrega uma nova roupa para a Gobumi, que deixou ela bem sexy, mas para ser honesto eu gostava mais do visual dela anterior. Bom, ela diz que recebeu a bênção do deus do gelo, tendo agora a capacidade de manipular grandes quantidades de gelo, e com seu olhar maligno consegue seduzir os inimigos para que lutem entre si. Por ser uma meia vampiro, ela não tem fraqueza ao sol. O Goburo diz que a aparência nova da Gobumi é familiar para ele, mas ele não sabe o motivo. É mostrado que a Gobue também evoluiu, sendo agora uma meia Lorde Terra. Ela tem a habilidade de manipular o solo, de fortalecer seu corpo e uma magia que permite detectar joias na Terra. A Robusei também evoluiu, agora deu de todo mundo querer evoluir junto, cê é louco? Ela se tornou uma meia Lorde Sangrenta, sendo capaz de manipular o sangue e transformá-lo em armas. O Gobuji diz que agora que todos evoluíram, eles precisam de novos nomes. Então ele nomeia a Robusei de Feiticeii, a Gobumi de Dami, a Robusato de Sanguesato, a Gobue de Terrae, o Gobukichi de Ogrukichi, o Gobudi de Robudi
e o Goburou de Ogarou. É mostrado pra gente uma tabela de poderes de acordo com as diferentes espécies do grupo do Ogarou. Ficando na ordem decrescente, nós temos Vampir, meio-lord feiticeiro, meio-lord da terra, meio-lord sangrento, ogros, soldados kobolds, kobolds comuns, robogoblins, humanos e goblins comuns. O Ogarou diz que assim que a guerra entre os humanos e os elfos começarem, os elfos vão recorrer a eles pedindo ajuda. E quanto mais força eles tiverem, mais abrangentes serão as suas táticas de combate. Com isso, o Ogarou distribui novos comunicadores para todos, mas as elfas dizem que é um tabu eles colocarem qualquer tipo de objeto na orelha, seja para decorar ou deformar. E como as elfas eram muito orgulhosas para aceitarem, o Ogarou tirou o dia para tirar o orgulho delas, se é que você me entende. Mais tarde, o Ogarou começou a treinar um novo grupo. No treinamento de combate, ele criou esqueletos com a habilidade que adquiriu no episódio anterior. Só que quando ele invoca os esqueletos, eles aparecem de armadura. Com isso, o Ogarou explica que quanto mais armadura o esqueleto tiver, mais poderoso ele é. Até mesmo os elfos, que têm naturalmente facilidade de lidar com mortos-vivos, não conseguiram vencer aqueles de armaduras. No outro dia, o Ogarou percebeu que se ele usar menos mana na hora de invocar os esqueletos, eles vêm normais, sem armaduras. Ele também descobriu que consegue invocar zumbis. Eles eram ótimos oponentes para treinar, mas infelizmente quando saem à luz do sol, eles são purificados e desaparecem. Por estarem muito abaixo do ranking de poder, o Ogarou deu prioridade a treinar os kobolds. É-nos apresentada uma nova personagem, a Gobufu. Ela gosta por algum motivo de comer os zumbis que o Ogarou invoca. Vai entender, né? No outro dia, o Ogarou foi até a caverna dos kobolds e pegou todos os seus pertences, já que agora eles vão viver juntos. Ele deixou a Terra-E assumir o controle. Com isso, mais nenhum esqueleto apareceria para atrapalhar. Depois disso, o Ogarou foi treinar caça com os kobolds. O objetivo principal deles era adquirir novos lobos familiares. Mas os kobolds superaram as expectativas, conseguindo capturar 20 lobos negros. No caminho de volta, eles encontram um javali, que os kobolds disseram que tinha uma pele dura como pedra. A Terra-E foi testar essa teoria, e não deu muito certo. Ela acabou matando o bicho com um soco só, sujando todo mundo de sangue. Bom, no final o javali virou jantar daquela noite. Depois de jantar, a ferreira chama o Ogarou e mostra como ficou a sua alabarda, totalmente renovada. Ela foi modificada e acrescentada um monte de coisa que eu não vou nem falar. Mas basicamente ela ficou muito forte. E isso aconteceu porque a ferreira conseguiu se tornar profissional no manuseio de pedras espirituais. No outro dia, o Ogro Kiti chama o Ogarou para conversar a sós. Ele diz que sempre teve uma quedinha pela Terra-E, mas o Ogarou meio que já sabia disso, já que o Ogro Kiti não consegue disfarçar isso muito bem. Bom, desde que a Terra-E evoluiu, ela ficou muito mais bonita, e o Ogro Kiti não tá mais se aguentando. Mas ele não sabe como se aproximar dela, então ele pede ajuda do Ogarou. O Ogarou concorda em ajudar e diz que naquela noite, o Ogro Kiti vai se declarar para ela. A noite chega e os dois se encontram. A Terra-E diz que sempre gostou do Ogro Kiti, e bom, no final dá tudo certo. No outro dia, o Ogarou e o Ogro Kiti estão treinando. O Ogro Kiti está muito empolgado, dando tudo de si no treinamento como nunca havia feito. O Ogarou, em pensamento, fala que na verdade a Terra-E já tinha conversado com a Dami sobre o relacionamento dos dois. Com isso, o Ogarou só precisou mexer uns pauzinhos para unir esse casal. O Ogarou diz que o Ogro Kiti está tão empolgado que ele deixou os esqueletos lutarem no seu lugar. Mais tarde, o nosso quarteto favorito sai para caçar. Eles encontram vários monstros e insetos diferentes, sendo ótimos materiais para armaduras. O Ogarou come alguns deles, adquirindo as seguintes habilidades: Troca de pele, criação de élitro, borda final, morte silenciosa, ataque de chifre, dissonância, parasita, salto aprimorado, resiliência, concha exoesquelética, armadura de ferro forjado, aumento dos instintos de batalha e fraqueza ao frio. O Ogarou resolve testar o exoesqueleto. Ele fica parecendo um Kamen Rider. A armadura é bem resistente e ela é capaz de se reparar e dissipar impactos. O Ogarou achou bem útil, mas ela chama muita atenção, então ele resolve ficar com as suas roupas normais. Mas quando ele desfaz a armadura, as suas roupas sumiram. Basicamente elas rasgaram quando ele invocou a armadura. Uma pena, porque ele gostava muito daquela roupa que foi feita com o pelo do urso vermelho que ele derrotou um tempo atrás. Aquele sisteminha que ele tem na cabeça diz que agora ele pode cadastrar 4 novas formas para serem usadas, podendo alternar entre elas. Então ele resolve cadastrar uma forma de batalha aérea e uma forma marítima. Com a habilidade de criação de élitro,
o Garou conseguiu criar asas de inseto, possibilitando ele agora de voar. Mas ele não tem muita prática, então ele acaba caindo. Ao voltar para casa, eles fazem um almoço com a caçada que acabaram de fazer, e ao comer, o Garou adquire a habilidade de fúria e ataque de cauda. No outro dia, amanhece chovendo, então o Garou resolve não sair. A Ruiva chama ele para treinar. Ele diz que ela progrediu bem, e agora não parece mais um cãozinho pequeno, lembrando mais um cão de guarda como um Doberman. Depois do treino, o Garou foi conversar com a ferreira. Ela diz que ultimamente as elfas e ela têm discutido novas ideias de armas. Ele apresenta as duas elfas que estão ajudando a ferreira. Elas são a Kirue e a Arue. Ele explica como os materiais devem ser fundidos para fazer as armas. E a ferreira mostra uma nova besta que ela criou, capaz de disparar mais de uma flecha de uma vez. O Garou adorou e pediu para ela fazer em massa. À noite, o Garou foi ajudar as gêmeas a cozinhar. Ele diz que elas também conseguiram uma nova ocupação, a de chefe cozinheiro. Depois do jantar, o Garou pediu para elas tentarem criar alguns pratos de sua vida passada, como batatas fritas. Elas ficaram muito curiosas porque nunca tinham ouvido falar daqueles pratos. Depois disso, o Garou se reuniu com a alquimista para falar sobre a fabricação de itens mágicos. A alquimista mostra sua primeira criação, um pedaço de osso negro, capaz de congelar um alvo. Ela entrega ao Garou e diz para ele cuidar direitinho, como se fosse ela. Bom, depois disso as coisas meio que saem do controle, porque as garotas veem os dois juntos e ficam com ciúmes. E bom, vocês já sabem o que acontece depois. No outro dia, um grupo de elfos vai até a caverna do Garou. Eles dizem que foram mandados pelo chefe da vila. O Garou deixa eles entrarem e no caminho eles acabam vendo seus antigos companheiros que foram capturados pelo Garou. Porém, os brincos de comunicação que eles usam têm um poder de camuflagem, fazendo com que os elfos que acabaram de chegar vejam os seus companheiros em outra forma, achando que eles são na verdade elfos negros. Bom, o garoto elfo diz que o exército humano finalmente começou a avançar a floresta. Ele diz que a força deles é muito grande, então o seu exército pode não ser capaz de expulsá-los. Por isso ele veio pedir ajuda ao Garou. O elfo fala que o chefe da vila disse que o preço não importa, ele só quer que todos os humanos sejam eliminados. Mas o acordo deles será desfeito se por algum motivo o Garou abandonar a batalha. O Garou aceita, só que com uma condição: eles vão poder agir da maneira que eles quiserem. E entrega um bracelete ao elfo. Esse bracelete permitirá com que eles se comuniquem. Com o acordo feito, os elfos vão embora. O Garou diz que a informação é crucial numa guerra, por isso ele já posicionou seus clones pela floresta. Ele reúne todo mundo e diz que está na hora deles colocarem tudo o que aprenderam nos treinamentos em prática. Ele diz que a partir de hoje, eles serão um grupo de mercenários conhecidos como Parabellum, e a sua primeira batalha já tem data marcada. Com isso, o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do episódio 5 de Remonster. O que vocês acharam? Bom, no episódio de hoje, a gente viu como vários do grupo do Goburou, quer dizer, do Garou, evoluíram. E bom, agora que eles são um grupo de mercenários, vai rolar muita batalha nos próximos episódios. Então não se esquece de se inscrever aí para não perder os próximos vídeos. Deixa um like se gostou desse vídeo. Confere a playlist aí, tem vários resumos de anime, Kaiju Number 8, Solo Leveling, Demon Slayer, entre outros. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!